Um dos pontos evidenciados pelos nossos entrevistados nesse projeto especial Agenda de Futuro foi a questão da segurança pública. Por isso, não podia ficar de fora a entrevista que o Rio em Foco fez no Palácio Duque de Caxias com o interventor federal, o general Walter Souza Braga Neto, sobre o legado para os próximos 4 anos. Quando se fala do desenvolvimento econômico, é muito evidenciada a importância da segurança pública. Qual é o legado que a intervenção federal vai deixar para os próximos 4 anos? Olha, a intervenção federal, ela é estruturante. As pessoas se focam muito no legado material da intervenção. E o principal legado da intervenção é o intangível. É a formação dos policiais, é a motivação, é a parte de estruturante, estrutura logística, estrutura das escolas que nós estamos arrumando, ajudando eles a fazerem, né? Então, essa parte estruturante, ela é uma parte muito importante desse legado. Eu estou falando do legado para a segurança pública, tá? Planejamentos e tudo mais que nós estamos trabalhando junto com eles, nós não estamos fazendo isolados, estamos trabalhando juntos. Inclusive, eles estão muito motivados com relação a isso. Eles estão sentindo que nós estamos dando uma importância que realmente eles têm na opinião deles com relação a esse legado. E uma parte, o mais importante desse legado é, na hora que nós sairmos, essas instituições da segurança pública sejam vistas como instituições de Estado, não sejam alvo de motivações políticas, porque a instituição armada não pode estar motivada, voltada para esse lado político. Um dos pontos importantes da intervenção federal foi o planejamento estratégico, que já foi entregue. O que foi reorganizado nesse processo de intervenção? Se eu fosse falar tudo, nós íamos ficar um tempo enorme aqui, né? Porque você tem o bombeiro, que estava bem adiantado nisso, você tinha a polícia, não quer dizer que eles não tivessem, tá? Eles não estavam sistematizados, né? E a penitenciária, o sistema penitenciário, né? Esse planejamento estratégico que nós fizemos para eles foi exatamente para que no futuro eles tivessem, se fossem instituições de Estado, houvesse redução dos índices de criminalidade e passassem a trabalhar a gestão de cada uma das instituições conforme é previsto na literatura de gestão, de empreendimento e tudo mais. Porque se eles não têm uma gestão adequada, acontece o que eu vi acontecer aqui, porque o recurso federal ele tem uma fiscalização mais exigente, vamos dizer assim. E cansei de ver aqui agora recurso federal retornar por falta de não cumprimento daquilo que está especificado nas normas e regulamentos dos projetos, dos trabalhos de gestão na nível federal. Mas essa expertise também foi trocada? Nós estamos pagando cursos para eles. Nós estamos fazendo cursos de gestão, estamos integrando inteligências. Você vê, estamos fortalecendo corregedoria, né? Porque a maioria do pessoal é muito boa. Aí uma minoria passa uma imagem que toda a instituição está corrompida. Não é assim. A questão do território é muito importante quando se fala de desenvolvimento econômico e expansão dos investimentos. Como atuar nisso? Hoje, tá? Não existe um domínio de território, né? Porque passa uma ideia de que existe um território liberado. Isso não existe. A polícia entra em qualquer lugar com maior ou menor dificuldade. Com as Forças Armadas, nós entramos em qualquer lugar, né? É só uma questão de planejamento, organização, coordenação, que é uma coisa que nós temos trabalhado. As entidades não podem trabalhar sozinhas. Por exemplo, Polícia Militar planeja, a Polícia Civil não está nem sabendo, a Polícia Rodoviária Federal. Às vezes você atua ao lado da rodovia federal e não fala com a Polícia Rodoviária. Isso nós estamos integrando. Por isso é que os índices estão caindo. A experiência da Força de Pacificação na Maré e em outras operações que foram feitas pelo Exército nos últimos anos ajudou no processo de intervenção federal na segurança do Rio? Olha só, o emprego da tropa na Maré é bem diferente do emprego da tropa agora, tá?
ali o que ajuda, vamos dizer, a experiência que vem, ela sempre é acumulativa, né? Ela sempre é acumulativa. O grande ganho da Maré e das outras operações é exatamente a inteligência que você vai guardando, que vai facilitando operações futuras. E nós estamos exatamente trabalhando nisso e compartilhando essa inteligência. No meio empresarial e no meio universitário fala-se muito de transferência de tecnologia. A gente pode dizer que houve uma transferência de tecnologia do Exército, das Forças Armadas, para a segurança pública do Estado? E ninguém transfere tecnologia, né? Nós estamos transferindo conhecimento. Isso nós estamos fazendo. Na realidade, nós estamos compartilhando conhecimento, tá? E isso está sendo feito. E é um aprendizado mútuo. Mútuo, com certeza. A gente aprende, porque eu tenho uma expertise, por exemplo, em planejamento, mas quem conhece o modus operandi do marginal, né, é a polícia. Então, nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. É sempre uma via de dupla mão. Com relação ao papel do Poder Legislativo, o que tem que estar no radar dos deputados estaduais nos próximos 4 anos? Olha, primeiro tem que ter na cabeça que a polícia sozinha não resolve o problema. Eu tenho dito isso em todas as minhas entrevistas. Se uma polícia vai e faz... A polícia, quando eu falo polícia, forças de segurança, de uma maneira geral. Se as forças de segurança entram numa comunidade e o restante do Estado, dos serviços, tem que entrar juntos e tem que permanecer, né? Eles têm que permanecer. Então, o Legislativo tem que ter essa visão de que o Estado não é um problema somente de polícia, que existem mudanças legislativas que têm que ser feitas por causa da questão previdenciária, por exemplo, né? Da progressão de carreira. Eu tenho, do jeito que foi montada a polícia e o bombeiro aqui no Estado, muitas vezes trocando aumento salarial por promoção, você chega a uma fase que você só tem coronel e subtenente na polícia. Então, isso tem que ser reestruturado. Eu posso reestruturar as praças com um decreto meu, que eu sou governador, né? Mas só as praças. Os oficiais têm que ser feitos pelo Legislativo, né? Eles têm que fazer leis que gerem emprego. Eu não vou ensinar o Legislativo, quem sou eu, mas eles têm que se focar em leis que gerem emprego, porque não adianta eu pacificar uma área e não ter emprego para essa área. A população tem que ter oportunidade, tem que ter uma expectativa, uma perspectiva de melhora. Então, esse trabalho tem que ser feito. E se o dinheiro não é suficiente, eles têm que planejar e saber dividir e atender às prioridades. O Estado do Rio teve um processo, uma aquisição de legados importantes pelos mega-eventos olímpicos, como o CICC, por exemplo. Ter essa herança ajudou também nesse processo de fortalecimento da segurança pública? Olha, inteligência você não resolve com um problema dando ordem. Inteligência é confiança. Então, isso aí é um trabalho paulatino, depende muito das pessoas que estão trabalhando, tá? Se você botar pessoas, vou voltar naquela questão da instituição de Estado. Quando você pega uma instituição de Estado, a pessoa ascende na instituição de Estado por mérito, tá? Quando eu começo a fazer pedidos políticos, atender pedido, não, quero o coronel fulano em tal lugar, promove fulano, sem mérito, isso aí vira um balcão de negócios. E a primeira coisa que desaparece é a troca de informação, porque as pessoas perdem a confiança. Então, quando a intervenção, nós estamos já planejando a transição, eu vou entregar amanhã para o presidente, na quarta-feira, o plano preparatório para a transição da intervenção. Quando ela está prevista para ir até 31 de dezembro, né? Aí eu digo sempre que ela não precisa passar de 31, mas também não deve ser antecipada, que está no jornal de hoje. Não deve ser antecipada, porque prejudica aquele intangível. É aquilo que nós estamos trabalhando, que não é só compra, tá? É a preparação, é o trabalho conjunto, isso aí é prejudicado, né? Então, o Legislativo ele tem que prosseguir, seguir esse planejamento que nós fizemos,
de meritocracia, de trabalho planejado, isso tem que ser seguido. Tá? Lógico que sempre existe uma política na hora que eu posso priorizar para alguma coisa de maior interesse, mas eu não posso ter isso como ponto básico para fazer todos os trabalhos no que diz respeito à segurança. Falando de Estado agora, o que vai ser entregue pela intervenção federal ao governador no dia 1º de janeiro de 2019? Eu já tive com os candidatos, a boa parte dos candidatos estiveram comigo. Para todos eles eu falei a mesma coisa. Na hora que for definido o pleito, eu vou no candidato que foi eleito, vou entregar para ele um plano de transição, que nós estamos fazendo a revisão dele agora, porque eu recebi observações do Tribunal de Contas da União, de outros participantes, outros colaboradores. Eu vou entregar o plano, vamos apresentar uma lista de pessoas que ele pode realmente escolhidas dentro do perfil profissional. Olha, essas seriam pessoas que o senhor poderia escolher, mas é decisão dele, né? Isso eu estou trabalhando no intangível e vou mostrar todo o planejamento que está feito. Nós temos um planejamento de prosseguirmos num apoio, só que vai reduzir bastante, né, o efetivo que nós temos hoje. Tem uma parte da intervenção que fica aqui, outra parte fica no CICC. Né? Fica uma parte aqui porque tem as aquisições, tem aquisições que só vão chegar o ano que vem, mas nós fechamos todas elas esse ano, basicamente. Então, esse trabalho todo vai ser apresentado ao governador. Se houver uma continuidade, eu tenho certeza que não vai ter problema, não haverá problema. E o que ele vai receber de palpável que a população vê é o que vocês estão recebendo agora, percebem agora, nos índices de criminalidade. Porque todos os índices estão num viés de queda constante. Um viés constante de queda. Nesse processo de intervenção, houve uma integração também com a Polícia Federal? Não só com a Polícia, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Nós terminamos hoje uma operação junto com a Receita Federal no porto de Itaguaí. Tá? Receita Federal, as forças militares, nós temos um sistema de vigilância da fronteira que está alimentando também a parte de inteligência. Então, e isso vem sendo construído aos poucos, porque é aquilo que eu disse, o conhecimento na parte de inteligência, ele não é assim, eu te conheci e eu passo o dado. Então, nós fomos trabalhando. Uma das primeiras medidas que o general Richard fez quando assumiu a secretaria foi assinar um protocolo de troca de dados, de acesso a banco de dados, entre a Secretaria e a própria Polícia Federal. Então, não é só a Federal, é ela, a rodoviária, as Forças Armadas, tudo isso está sendo feito para buscar essa entrada, tentar bloquear a entrada de drogas e armamento aqui no Rio de Janeiro. Roubo de cargas foi um tema super... Roubo de cargas, você vê, o Rio corria um risco de desabastecimento de roubo de cargas, né? Hoje em dia eu tenho empresários que vêm falar comigo que depois que a intervenção entrou, ele tinha uma média de 8 caminhões roubados por semana. Depois que a intervenção entrou, ele teve um caminhão e mesmo assim esse caminhão foi recuperado. Agora, você não consegue acabar totalmente com o crime, né? O que não pode é o crime estar naquela ostensividade que você tinha quando nós começamos aqui o trabalho. É muito comentado também nos jornais essa questão dos tiroteios, né, que também impactam na sensação de segurança da população. Isso aí é um papel importante da imprensa, tá? Porque você veja só, nós utilizamos como dado básico, vamos dizer, fonte primária para os dados estatísticos da intervenção, o Instituto de Segurança Pública, que os dados são auditáveis. Existem outras entidades que usam aplicativos. O aplicativo ele é muito válido para a população, não para você fazer um dado estatístico. Porque você veja só, nós fizemos um estudo sobre a topografia do Rio de Janeiro. E foi chegado a uma conclusão, foi provado que, por exemplo, um pneu de caminhão que estoura, que a pessoa acha que é uma explosão ou um tiro, tá? Um tiro, ou bomba, cabeça de negro, às vezes ele é escutado, ele é ouvido em 7 diferentes bairros. E às vezes ele é relatado como 7 diferentes tiroteios em 7 diferentes lugares. Não estou dizendo que não tem tiroteio. Agora, temos combatido isso, né?
A quantidade de munição apreendida, você pode observar que tem sido uma coisa enorme, porque eles estão sentindo, nós estamos acertando a logística do crime. Né? Estamos acertando a logística do crime. Quando você compara os dados, existem 2 dados que nós temos insistido, que às vezes não têm aparecido na mídia também. O pessoal compara às vezes, e nós transformamos isso em um indicativo. O pessoal compara às vezes o ano passado com esse ano. Só que o ano passado eu tive greve da polícia, janeiro, fevereiro e março. Então, quando eu comparo, eu tenho uma distorção. Mesmo assim, hoje os índices já estão menores, tá? Mas isso tem uma distorção. E a outra coisa é quando comparam, a intervenção tem 7 meses, a intervenção tem 8 meses. A intervenção, quando você conta isso, você conta no dia que me ligaram e falaram assim, você é um interventor. E eu comecei a trabalhar num projeto que não existia. Eu fui montar a intervenção, não tinha nada. Era eu e mais um oficial meu, fulano, vamos pensar como é que nós vamos fazer a intervenção. Né? Como é que eu vou estruturar isso aqui? Eu não ia criar uma unidade gestora. Aí o presidente do TCU me aconselhou a criar. Eu tive que criar. Eu não tinha cargos, não tinha dinheiro para pagar gratificação para os civis. Por isso é que está vários militares dentro da intervenção. Porque o militar eu dou ordem e ele vem. O civil, se eu não der uma gratificação, ele não vem. Né? As gratificações só foram fechados, o pacote da gratificação, em julho. Né? Então tem um passo a passo que a população é imediatista, né? Normal, isso é normal, e demora. Agora eu vou te perguntar, aí sai assim na mídia. Cai a aprovação da intervenção. Saiu na mídia, tá lembrado? Saiu na mídia. Intervenção, quando começou, quando me anunciaram, 70 e poucos % de aprovação. Aí depois, agora, há pouco tempo agora, foi em agosto, a Folha de São Paulo deu que nós temos 66% de aprovação. Aí eu vou te contar o seguinte, ó. Eu ainda não comecei a gastar o dinheiro, tá? O dinheiro começou, até agora, já começamos a receber uma total de 80 milhões, mais ou menos. Até o final de outubro, eu já estou empenhando quase 600 milhões, porque eu demoro para fazer um processo conforme é previsto na burocracia brasileira, mesmo com inexigibilidade e dispensa de licitação. Então, os resultados vieram caindo sem o recurso de apoio a eles ter chegado. E que faz muita diferença. E só com motivação, nós os motivando, né, e investindo na liderança dos órgãos de segurança pública. O interessante da gente conversar nesse momento é que a gente, na verdade, está falando de uma caminhada e de coisas que estão sendo construídas agora para um futuro próximo. A reestruturação que está sendo feita, a integração das inteligências, o fortalecimento das corregedorias, o investimento na logística, não estou dizendo logística, o material em si, mas no fluxo logístico, num planejamento, o investimento na parte de ensino deles, num fluxo de carreira, num estudo de carreira e tudo mais. Isso é o principal legado, porque eu estou comprando 4.000 carros. Hoje mesmo eu assinei um documento, 70 viaturas. Sabe quantos presos são transportados por dia no Rio de Janeiro? 700 presos, tá? 700 presos para a audiência que eles são trazidos. As viaturas que eles têm estão com mais de 200 mil quilômetros rodados. Falta pneu, você põe pneu, estoura embreagem, todas velhas. Nós estamos comprando 70 viaturas para eles. Né? Isso tudo vai chegar, mas não é o principal. Isso faz parte do pacote. O principal é a valorização do homem, seja ele agente penitenciário, seja ele bombeiro, seja ele policial. E aí tem que esperar o tempo acontecer. Mas os resultados estão vindo muito rápido até do jeito que foi feito, eles estão se apresentando muito rápido. O senhor citou várias vezes na nossa entrevista aqui sobre o diálogo com o empresariado. Qual a importância de criar esses espaços de diálogo para avançar em projetos estratégicos? Esse é o motivo que eu estou sempre fazendo palestra na associação comercial, com os empresários, procurando contato com as outras instituições. O empresário é a base de tudo por 2 motivos principais. Primeiro, que ele vai gerar aquele emprego que eu falei que é necessário. Ele vai investir. Para ele investir, ele tem que ter confiança, tem que ter segurança. A segurança não é uma coisa isolada. O que eu não gostaria é que as pessoas vissem isso como uma coisa isolada.
Tá? Então, o empresário é importante nesse aspecto. Ele investe, ele traz riqueza, ele traz... Porque aí vai gerar o recurso para pagar o policial e tudo mais, do imposto e tudo isso é um pacote só. E o outro lado é que o empresário, como ele é a pessoa que põe o dinheiro, ele tem capacidade também de monitorar e cobrar que aquela política que foi programada, que foi planejada, seja corretamente executada. Esse é um papel importante. Eu vi isso no Espírito Santo, que os empresários fizeram um planejamento de vários anos. Eu me lembro que eles tinham um plano, não sei se era Vitória ou Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é subordinado a mim, o Estado, né? A Força Armada lá. 2025 e já estavam fazendo para 2030 ou algo parecido. Iniciativa dos empresários, porque ele é que banca com os impostos. Né? Nós falamos nessa entrevista do papel da sociedade, do empresariado, falamos do que vai ser deixado para o governador que assume em janeiro de 2019, também do papel do legislativo em relação ao futuro, né? E essa sensação e essa confiança. Qual é o recado que o senhor deixa para o nosso telespectador? Olha, eu posso falar nessa confiança no tocante à intervenção. Nós estamos monitorando. O militar, ele é, por natureza, positivista e cartesiano. Então, ele se baseia em números, em fatos, em resultados. E pelos resultados que nós temos visto, tudo aquilo que a intervenção se propôs para ajudar a segurança pública está sendo atingido e será atingido. E o tempo é suficiente? Não tenho dúvida que a intervenção vai ter sucesso naquilo que ela se propôs e o tempo, se houver uma continuidade daquilo que foi planejado, ele é suficiente e a polícia, as forças de segurança aqui, têm perfeita condição de tocar para frente esse trabalho, desde que não haja interferência e nem acertos que possam prejudicar essa questão do mérito dentro da segurança pública.